Aqui, vamos fazer isso. Eu quero derivar essa função, eu quero a f' de x. Bom, eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu quero derivar tudo, eu posso tirar ela da derivada, lembra disso? Então, eu derivo só esta parte. Eu tenho uma função elevada no expoente. Quando eu tenho uma função elevada num expoente, regra da cadeia. Ou faz a regrinha mais rápida, ou diz que esse aqui é o u, depois a y é igual a essa u elevado na 10, entendeu? Ou faz rápido, então pega o 10 e passa para frente multiplicando, copia a função e tira 1 do expoente, 10 menos 1 é 9, e pega e multiplica tudo pela derivada do que tinha dentro. Então, a derivada disso vai ser 2 vezes 3, 6x mais 7, certo? É isso, é uma função elevada no expoente, pega o expoente, passa para frente multiplicando, copia a função diminuindo o expoente, que nem a gente faz as outras. Porém, agora tem que multiplicar pela derivada da função que estava ali. Simples, rápido. Novamente, tenho aqui, eu quero a derivada de tudo isso, né? Eu vou querer a derivada, é filhinha. É uma constante que está multiplicando a função. Então, ela não tem regra para ela, eu passo ela para fora. Fica 1a multiplicado por a derivada desta outra, né? Passei esse 1a para fora e agora eu derivo só esse negócio. De novo, eu tenho aqui uma função, é como se fosse 2x ao quadrado, mais 2x, né? O a e o b são coeficientes, isso aí é uma função, se tu olhar bem. E é uma função elevada ao cubo. Eu tenho uma função elevada a um expoente, regra da cadeia. Então, faz lá, chama isso aqui de u, o vai ser o bx ao quadrado mais a x, depois o y vai ser o, eu acabei de chamar isso de u, então vai ser u elevado na 3, deriva as duas, os resultados multiplica e depois coloca no lugar do u que tu chamou de u. É isso. Porém, dá para fazer da forma mais rápida que b e a são coeficientes, são números, então a gente faz a derivada. Passa para frente multiplicando, fica 2b, x na 1, concorda? E aqui vai ser a, que é como se fosse 2x, né? Daí fica, passa para frente, fica o 2, x na 1 menos 1, 2x na 0, 2 vezes 1, 2, certo? A na x é a, beleza? Então, é isso. Então, o que eu fiz? Passei o expoente para frente e multipliquei. Copiei e diminui um do expoente. E ainda tenho que multiplicar pela derivada da função que tem ali, né? A de dentro. Que me deu 2bx mais a. Aqui, Gabi, eu tenho essa função. O que a pessoa poderia fazer? O que eu fiz também antes? Eu acabei pegando, claro, a gente vai pegar esse expoente, passa pra frente e multiplica por isso aqui, subtrai 1, e multiplica pela derivada desse. Depois faz esse aqui, passa pra frente. Só que tá errado. Antes, tu tem que pensar que aqui tu tem uma função multiplicada por outra função. Antes, tu tem que fazer esse produto de funções, que é a regrinha. Então, a primeira função derivada vezes a segunda função mais a segunda função derivada vezes a primeira, tá? Cuidado com isso aí. Tá certo. Ótimo, agora o que nós temos? Aqui a gente tem que derivar e aqui nós temos que derivar pela regra, né? Bom, essa aqui e essa aqui. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função elevada no expoente, regra da cadeia. Ou faz pela regra mais complexa lá, ou pega, passa o expoente para frente, fica 7 vezes essa função elevada no expoente menos 1 ali, né? Fica 6, vezes a derivada da própria função ali, que tá elevada. Então, fica 2 vezes 7, 14t mais 6. Concorda? Eu derivei isso aqui. Passei o expoente 7 para frente, peguei isso aqui, diminui 1 do expoente e derivei pela de dentro. Tudo isso, claro, tudo isso aqui, ó, tudo isso está multiplicado pelo 3t, multiplicado pelo 3t menos 1. Cuida com os parênteses que vai que ele desconta também isso. Não sei, né? Daí, mais a derivada disso, então eu vou botar entre colchetes. Derivada disso é uma função elevada no expoente.
Regra da cadeia. Passa o quadro para frente multiplicando, tira 1 do expoente, fica 3 e multiplica pela derivada da função que está mais por dentro. Então, 3t menos 1 fica 3, né? 3. Isso aí, 3. Por quê? Porque 3t é 1, passa para frente 1 multiplicando, fica 3. T na 1 menos 1 fica 0. T na 0 é 1. 3 vezes 1 é 3. Derivada da constante é 0. Fica 3. Tô falando mais rápido para mim conseguir acabar. Então, 7t ao quadrado mais 6t na 7. Bom, daí, a partir daí, o professor disse assim, quando tu acabou de fazer todas as derivadas, todas as linhas que apareceram, tá pronto, porque aqui daí tu vai ter que algebrizar, 3 vezes 4, 12, 7 vezes esse produto, 6 vezes... daí não precisa, entendeu? Essa é a resposta já. Só se tu quer fazer bonito, né? Daí pode ser, né? Daí tu faz. O que nós temos aqui? A gente tem uma função elevada a um expoente. Regra da cadeia. Passa o expoente para frente 3 vezes essa função toda aí. 2t ao quadrado mais 3, com o expoente menos 1 lá, né? Vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é um quociente, né? É uma divisão de duas funções. Então, eu tenho que fazer derivada da primeira vezes a derivada da segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado, tá? Então, eu peguei o expoente, passei para frente, copiei a função, tirei 1 do expoente. Agora, eu multipliquei pela derivada do que tinha mais por dentro, né? Função mais por dentro. Daí, e aqui é a derivada, né? Bom, no momento que eu pegar e derivar essa daqui, que vai dar 7, e eu derivar essa daqui, que vai dar 2 vezes 2, 4t na 1, né? Acabou. Só eu substituir isso aqui por t, porque eu já derivei, fica t. E esse troço todo aqui eu derivei, fica 4t. Concorda? Acabei de derivar. Daí fica 4t vezes esse negócio sobre esse troço, entendeu? Deu. Acabou, não precisa fazer mais nada. Senão a gente fica louco, a gente não consegue resolver, né? Olha aquela ali, Gabi. Quando a gente tem uma função que é raiz, a gente não tem regra para isso. Então, a gente transforma isso em uma potência, vai ficar 2 sobre 3. E vai ser uma função elevada no expoente. Eu quero derivar isso? Então, regra da cadeia. Regra da cadeia é aquela lá com o u e tal. Ou pega o 2/3, passa para frente multiplicando essa função. Daí fica 2/3 menos 1, né? Subtrai o menos 1 no expoente ali. E multiplica pela derivada da função mais dentro, que é essa. 2 vezes 3, 6x mais 6, né? Tá aí. Daí, eu fiz bonitinho aqui e ficou assim, ó. A derivada de 2x sobre a raiz de 3x menos 1. O que eu tenho aqui, Gabi? Eu tenho a divisão de duas funções. Então, eu faço regra do quociente. A derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira. Divide pela de baixo ao quadrado. Aqui eu já vi que raiz de 3x menos 1 ao quadrado, some a raiz, claro, né? Deriva 2x fica 2 e deriva a raiz de 3x menos 1. Bom, não tem regra para raiz, então passa para potência. 3x menos 1 na 1 meio. 1 meio, certo? Vai ficar 3x menos 1 na 1 meio. E agora, faz a regra da cadeia. Então, 1 meio passa para frente, eu já botei aqui, ó. 1 meio passa para frente, multiplica pelo 3x menos 1 na menos 1, né? Porque era 1 meio. Subtrai 1, menos 1 meio, vezes o que tinha dentro aqui, ó. O que tinha dentro, um pouquinho mais dentro, é o 3x menos 1. 3. Derivada é 3, então, vezes o 2x. A derivada disso aqui, eu usei a regra da cadeia. Daí, aqui, ó, depois que eu derivei isso aqui já era a minha derivada, já estava pronta. Só que eu quis fazer até achar o que tinha lá no material, entendeu? O professor disse que não é necessário. Quando tu já derivou, deu. Aqui, Gabi, eu tenho uma raiz desses dois termos. Se é uma raiz, eu transformo em uma potência, que é 1 meio. Eu tenho uma função elevada numa potência, num expoente. Regra da cadeia. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse 1 meio e vai passar para frente,
multiplicando esse número aqui elevado a 1 meio menos 1. Daí vai ficar menos 1 meio. Tá aqui. Multiplicado pela derivada da função mais dentro. Dessa daqui, ó. Que tava elevado. Então, é essa daqui. Eu vou derivar. Daí vai ficar a primeira derivada vezes a segunda. Menos a segunda derivada vezes a primeira. Dividido pela segunda ao quadrado. Certo? Daí vai indo. Aqui tu tem que derivar, ó, 2t mais 1 e t menos 1. Quando tu derivou, deu. Não precisa mais desenvolver nada aqui, senão a gente fica louco, né? Ó, vamos lá. Eu quero derivar toda essa função, né? Eu quero derivar 1/3 de e na 3 menos x. Porém, eu sei que uma constante que tá multiplicando a função, quando eu tento derivar, não precisa derivar ela, não tem porquê. Tu tira ela dali, tira ela. Não tem regra para ela. Tira ela da derivada e deriva isso aqui. Deriva 3 na menos x. Lembrando, a derivada de e na x é e na x. Se tem mais alguma coisa que, tipo, um 2 mais x, já não é isso. Tipo, e na 2 mais x não é e na 2 mais x, entendeu? A derivada. Não é assim. Essa regrinha aqui do e na x derivado só é e na x quando for e na x aqui. Então, para mim resolver e na 3 menos x derivado, eu vou ter que fazer assim, ó. 3 na menos x. Daí, quando tem e, lembra. Só a regra da cadeia, aquela do u e tal, tá? Não faz pela regrinha da potência que não faz. Dá errado. Então, bora lá. Chama o que tá em cima ali de u. Chama o que eu acabei de dizer é u, então e na u. Uma outra função. Deriva as duas. O derivado é menos 1, né? Menos 1. Y derivado é e na u, porque e na u, ó, e na x, derivado é e na x. Então, e na u derivado é e na u. Multiplica as dois. E o u que eu chamei de u, o u eu chamei de 3 menos x, certo? Então, fica menos 1 vezes e na 3 menos x. Ou seja, menos e na 3 menos x. Que eu achei, ó, menos e na 3 menos x, boto aqui no lugar dessa derivada. Menos e na 3 menos x. F' de x vai ser 1/3. Desculpa, já vamos multiplicar os sinais aqui. Daí tiro o e daqui. Menos com mais fica o menos. Daí fica menos 1/3 e elevado na 3 menos x. Ou ainda, F' de x vai ser menos e na 3 menos x sobre 3, tá? Tanto faz essa resposta, essa resposta, essa resposta. Depois que tu derivou, o professor não quer mais saber, sabe? Só quer saber que tu derive. Aqui, mais uma função. Essa função aqui, eu quero derivar ela. Eu quero a f', então vamos derivar. Como que era quando eu tinha um número elevado numa função, lembra? Eu tenho um número elevado na x. Eu vou fazer esse a na x vezes o ln da base, que é o a. Porém, aqui eu não tenho a na x. Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho se fosse 2 na x, né? 2 na x. Então, ia seguir a regra, certo? Ia seguir 2 na x vezes ln de 2. Porém, não é só x, é uma função inteira aqui, ó. É uma função. Então, é 2 na 3x ao quadrado mais 6x. Não segue o padrão, tem que ser x para seguir essa regra. Então, faz pela regrinha, vai ser. Se é 2 na x, fica 2 na x. Se é 2, vai ficar 2 na 3x ao quadrado mais 6x. Entendeu? Daí eu uso a mesma regra aqui, porém, quando eu acabei o ln de 2 aqui, eu tenho que pegar e multiplicar pela derivada da função que está elevada. Então, aqui fica 6x mais 6, certo? Então, vamos de novo. Eu sei que a derivada de 2x é 2x vezes ln de 2, mas eu não tenho 2x. Eu tenho 2 elevado nesse troço todo. Então, como que vai ficar? Eu vou seguir a regra, vai ser assim, ó. 2 elevado nessa coisa vai ser o 2 elevado nessa coisa, vezes o ln de 2, porém eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está elevada lá. Vezes a derivada é 6x mais 6, que eu acabei de ver, né? Porque não seguiu a regra, né? Não era só x, é uma função inteira aqui, ó. Espero que tenha dado para entender, olha aqui, ó. E daí lá no livro, o professor, ele em vez de deixar 6x mais 6, ele botou 6 em evidência, tá? Mas essa questão, que é a 10. Bom, eu tenho aqui uma soma de funções. Eu quero derivar isso aqui. Eu quero a f' de s, eu quero a derivada. Bom, a f' de s vai ser o quê?
a derivada da soma e a soma das derivadas. Faço S e faço S, separado. A derivada dessa aqui é uma função elevado ao cubo, é uma função elevada no expoente. Regra da cadeia. Então, pega esse número e passa para frente multiplicando. 7s ao quadrado mais 6x menos 1. Diminui 1 do expoente. E multiplica pela derivada do que tem dentro, que é uma função, né? Então, fica 2, 7, 14s mais 6. Entendeu? Quando tem uma função elevada no expoente, passa o número para frente, pega, diminui 1 do expoente e multiplica pela derivada do que tem dentro. Derivada da função. E essa aqui eu tenho que derivar também. Eu tenho que derivar 2e menos 3s. Eu tenho que derivar, né? 2 é uma constante que está multiplicando. Então, eu tiro de dentro da derivada, fica e na menos 3s derivado. Lembra? E na x eu sei derivar. E na x. É a mesma coisa que e na s derivada, eu sei que é e na s. Porém, aqui eu não tenho e na s, eu tenho e na menos 3s. Daí já não segue a regra. Não segue essa coisa aqui que eles fizeram. Então, eu tenho que usar a regrinha da cadeia nesse negócio aqui. Então, vai ficar assim. E na menos 3s, troco isso aqui por u. Vai ficar e na u, uma das funções, e o u vai ser o menos 3s, certo? Derivo essa. Y' vai ser e na u, né? E na u derivado é e na u. O derivado vai ser... Fica menos 3, S na 1 menos 1 é 0, S na 0 é 1, e menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, a gente ficou assim, ó, multiplica as duas, fica E na U vezes 1 menos 3. U eu sei quem é, eu acabei de trocar U, é o menos 3S, né? Vezes 1 menos 3, ou seja, menos 3E na menos 3S. Acabei de derivar, o E na menos 3S é menos 3E na menos 3S, certo? Top, então eu fiquei com 2 vezes essa resposta, 2 vezes o menos 3 e na menos 3s, menos 6e na menos 3s, certo? E eu posso colocar no lugar disso, então, a resposta aqui, ó, menos 6e na menos 3s. Bom, daí eu não vou ficar desenvolvendo, né? Daí, quando as derivadas foram feitas, tá feito. Certo? Aqui eu tenho uma multiplicação de frações, quando não aparece a multiplicação, né? Multiplicação de frações eu faço como a derivada. A derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda derivada vezes a primeira. E agora eu derivo as que ficou com a linha, né? E t meios, eu sei e na x, que é e na x a derivada. Porém, e na t meios eu não conheço. E na t eu sei que é e na t a derivada. Porém, e na t meios não. Acabei de dizer por quê. Porque não segue a regrinha. Então, bora lá. Regra da cadeia. Eu chamo isso aqui de u, t meios, e chamo o e, o y, a nova função, de e na u, né? Porque eu troquei isso por u, e na u. Deriva, e na u eu sei que é e na u. U eu sei que é derivada dessa divisão de funções aqui. Daí, vamos fazer a divisão aqui. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira dividido pela de baixo ao quadrado. Vai dar 0, aqui dá 0. Aqui dá 1, desculpa, dá 2, então. E aqui dá 0. Dá 2 sobre 4. 2 sobre 4.